11 de setembro de 2001. There's somebody strapped in business class, and we can't breathe in business class. Somebody's got an ace or something. Someone is what in business class? I'm sitting in the back. Somebody's coming back from business. If you can hold on for 1 second. Às 8h46 da manhã, o voo 11 da American Airlines colidiu com a torre norte do World Trade Center. Bom dia, pessoal. A gente hoje vai fazer um documentário sobre o 11 de setembro, como isso ocorreu, parte por parte, desde os aviões sendo pegos até a tripulação sendo efetiva. Então vamos lá, hein? Vamos lá. O que você faria se uma manhã comum, como hoje, aqui a gente tá num quarto, né? Mas é uma manhã comum, pensa num dia normal, olhasse para o céu e visse um avião chocando contra um prédio. Loucura, né? E 11 de setembro de 2001, isso aconteceu. E não foi acidente, né? Foi terrorismo. Naquele dia, 4 aviões comerciais foram sequestrados, mas não eram mísseis, não eram bombas, eram voos. Né? O avião se chocou. Então, eram voos comuns com pais e filhos, trabalhadores, turistas e pessoas inocentes, normais. Este documentário, gente, vai te mostrar cada detalhe mesmo. Tipo assim, como os sequestradores planejaram, como invadiram os aviões, como agiram e como isso mudou o mundo inteiro. Ainda não se sabe quantas pessoas perderam a vida naquele pesadelo de aço e poeira. Agora que o local está sendo desimpedido, começam a surgir sérias dúvidas com relação aos prédios. Será que o desabamento poderia ter sido evitado? E por que tanta gente ficou presa lá dentro sem poder escapar? Novas pistas parecem sugerir que o World Trade Center pode ter sido vulnerável demais ao ataque e mais, que seu projeto tenha impedido que as pessoas fugissem antes que os prédios mais imponentes do mundo fossem reduzidos a isso. A queda do World Trade Center. As vigas retorcidas estão empilhadas a menos de 5 quilômetros de onde os prédios se erguiam. São pilhas e pilhas de aço de alta resistência espalhadas por esse ferro velho em Nova Jersey. O tempo é curto. As vigas estão sendo retalhadas em pedaços para serem exportadas para o Extremo Oriente, onde serão recicladas. Já foram fechados os negócios com os mercadores de sucata. A cada peça enorme que chega, os guindastes mal dão conta dos pedaços de metal que às vezes têm o dobro do peso dos caminhões que os transportam. Se são soltos de 1 metro de altura, fazem o chão tremer. É difícil acreditar que parte desse aço tenha caído de 400 metros de altura. E é difícil imaginar como alguém que estivesse lá dentro tenha conseguido sobreviver. Mas algumas pessoas sobreviveram. Entre elas, alguns bombeiros que presenciaram a destruição escondido. Pouca gente sabe, mas aquele dia começou com céu limpo, dia comum. Zero nuvens, perfeito para voos. Na aviação a gente chama de CAVOC. É Sitting and Visibility OK. Mas a perfeição do tempo não combinava com o terror que estava prestes a acontecer. E tudo começou assim. Boa tarde, meu nome é Cauã e agora a gente vai entrar no contexto da época. A gente vai para a década de 80, onde os Estados Unidos ele ajudava um grupo de combatentes do Afeganistão que era contra a União Soviética. Um desses homens ele era o Osama Bin Laden, que
que após o fim da guerra, Osama Bin Laden ele funda a Al-Qaeda. O motivo? Ele se revolta contra a presença dos militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, especialmente na Arábia Saudita, um local sagrado para os muçulmanos. Bin Laden, nessa época, ele começa a arquitetar um plano que mudaria o mundo completamente, né? Ele queria um ataque de impacto que chocasse e que ficasse marcado para a história e para sempre. Bom, esse plano do Bin Laden ele vai começar na década de 90. E o que eles vão escolher? Vão ser aviões que eram fáceis de sequestrar na época e que poderiam ser transformados em verdadeiros mísseis humanos. 19 terroristas foram selecionados, 4 deles foram treinados como pilotos, todos entraram legalmente no ZEUA e alguns com visto de estudante e outros como turistas. Boa tarde, meu nome é João Vitor e eu vou explicar um pouco como foi o plano de 11 de setembro. Os sequestradores se matricularam em escolas de aviação, principalmente na Flórida. Um detalhe chamou a atenção dos instrutores: eles não queriam aprender a pousar. O treinamento era focado em como controlar um avião no ar e como operá-lo. Eles nem se interessavam em simulações de pouso, o que parecia estranho, mas na época não levantou suspeitas. Os aviões escolhidos eram Boeing 767 e 757, modelos grandes usados em voos domésticos de longas distâncias nos Estados Unidos. Por serem voos longos, eles estavam com os tanques cheios, perfeitos para causar destruição. Os horários também foram calculados. Voos pela manhã logo após a decolagem, quando os aviões estão mais cheios de combustível e com menos controle de segurança. O plano não envolvia só os aviões. A escolha dos alvos também foi cirúrgica. Símbolo econômico, Torres Gêmeas, militar, Pentágono e político, provavelmente a Casa Branca ou o Capitólio. Bom pessoal, a gente vai falar sobre os detalhamentos do ataque. O primeiro voo, número 11, decolou às 7h59 de Boston, rumo a Los Angeles. A bordo, 92 pessoas, 5 sequestradores, liderados por Mohammed Atta. Depois da decolagem, às 8h14, eles iniciaram o sequestro. 2 comissários foram esfaqueados, o piloto e o copiloto foram mortos rapidamente. Então, da comissão, 2 foram esfaqueados, estavam fora de controle, não tinha que fazer esfaqueamento. E o piloto e o copiloto já foram no endgame, morreu na hora. Atta assumiu o controle, desligou o transponder, fazendo com que o avião desaparecesse dos radares convencionais. É bom lembrar que na época, gente, não existia... O transponder, no caso, ele seria o que daria o sinal para o avião. Se não tinha transponder, os controladores não conseguiam olhar no mapa o avião. Então, desapareceu. O que aconteceu? Mas, acidentalmente, ele apertou o botão errado e transmitiu para a torre: temos alguns aviões. Fique quieto, se tudo ficará bem. Estamos retornando ao aeroporto. É bom lembrar, gente, que quando ele aperta acidentalmente o botão de falar, essa mensagem ela vai para os controladores, que conseguem ouvir essa mensagem e captar. Então, na hora, o controlador falou assim: ué, não é nossa língua, estão falando alguma coisa errada, temos aviões, então tem alguma coisa errada. Depois de explicar o que é mais ou menos um transponder, o que ele faz, o avião ele faz uma curva brusca para Nova York às 8h46 e depois ele atinge a Torre Norte, entre os andares 93 e 99, a cerca de 740 km por hora. O impacto deixou todos acima do 93 andar presos, sem saída. Mais de 1.300 pessoas morreram só nessa torre. Então, pessoal, assim, quando fala o avião faz uma curva brusca, o avião mudou de rota. O que era para ser normal, se tornou anormal. Ele mudou a rota, foi para Nova York, onde que fica as torres. Ali, né, a gente sabe o que aconteceu. Boa tarde, meu nome é Davi. Hoje eu vou falar sobre United Airlines, o voo 93. O voo 93 decolou às 8h42 de Newark com destino a São Francisco. A bordo, 44 pessoas, incluindo 4 sequestradores. O sequestro começou com pouco depois das 9h28. Nesse momento, os passageiros já sabiam dos outros ataques por meio de telefonemas. Sabendo que iam morrer de qualquer jeito, eles decidiram reagir. Ligaram para famílias, se despediram e planejaram um contra-ataque. Usaram carrinhos de comida, extintores e tentaram invadir a cabine. A caixa preta registrou gritos, sons de lutas e os sequestradores gritando "puxa, puxa" nos comandos. Às 10h03, o avião caiu em um campo na Pensilvânia. Provavelmente o alvo era
Capitólio ou a Casa Branca. Todos morreram, mas evitaram uma tragédia ainda maior. A nossa reflexão final sobre essa tragédia de 11 de setembro foi que ela impactou o mundo inteiro, até o dia de hoje. Mais de 3 mil pessoas morreram naquele dia. Existe um memorial no local onde ficam as torres, um espaço de silêncio, reflexão e homenagem às vítimas. Que algo assim nunca mais aconteça. Boa tarde, pessoal. Agora iremos falar sobre curiosidades do 11 de setembro. Você sabia que após o impacto a temperatura interior das torres chegou a mais de 1000 graus Celsius? Isso derreteu a parte da estrutura do aço da torre. Para segundo, os elevadores das torres gêmeas eram as mais rápidas da época, mas durante os ataques muitos ficaram presos entre os andares, sem comunicação. Os fios se quebraram. A terceira e última, existiam andares chamados de Sky Lobbies, onde as pessoas trocavam de elevador. Muitas delas foram fundamentais para ajudar as pessoas a evacuar nos andares de baixo. Agora iremos passar para outras curiosidades. O número de emergência 911, a mesma data do ataque, 11 de setembro. O memorial, 11 de setembro, tem 2 piscinas enormes com o nome das vítimas gravado. Algumas das peças dos aviões foram usadas para construir o memorial. Usaram carrinhos de comida, extintores e tentaram invadir a cabine. A caixa preta registrou gritos, sons de lutas e os sequestradores gritando: puxa, puxa. Ah, mano. Boa tarde, pessoal. Agora nós vamos falar sobre curiosidades sobre o 11 de setembro. Bom, começando da primeira, você sabia que após o impacto, a temperatura no interior das torres chegou a mais de 1000 graus Celsius? Isso derreteu a parte da estrutura da